Olá, estamos aqui para mais um devocional Dia a Dia com a Palavra. Dia 15 de outubro, nós vamos estar aqui meditando no versículo que está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 8. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Querida, cada palavra da oração de Ana me toca. Chega a estremecer por dentro. Só quem já orou pedindo muito algo a Deus entende esse sentimento. Eu já passei por isto. E a parte fundamental em todo o processo foi justamente reconhecer a soberania de Deus, entender e declarar todas as suas maravilhas e que Ele permanece Senhor sobre tudo, apesar de mim. Eu não sei o processo que você está passando, mas eu tenho certeza, querida, que hoje Deus quer te ensinar algo. Traga à tua memória quem Deus é e tudo que Ele já fez. Quão soberano e poderoso Ele é para fazer o que você tem pedido e ainda mais além. Ah, querida, pense como estava o coração de Ana. Pense. Ela viveu momentos difíceis. Ela viveu momentos difíceis porque ela queria muito ter um filho, sabe? A gente percebe na história dela que a oração foi parte do processo do começo ao fim. E de repente você está até orando e já está cansada, né, de orar. Eu sei bem que é isso, porque em dado momento eu parei de orar para ter filhos, né, que eu já contei meu testemunho aqui. Depois de tantos anos, esperando, depois de ter perdido meu primeiro filho, e tantos anos esperando, eu já tinha até, assim, eu já tinha sentido a criança na barriga, ouvido o coraçãozinho, sabe? E aí, quando ele partiu, o desejo de ter ainda estava ali no coração, e quantas vezes orei, clamei, chorei, e dado momento eu já estava cansada. Ana, quando Eli encontra, né, o sacerdote Eli a encontra no templo ali, ele fala, né, ela devia estar assim, sabe, é, prostrada, de tal forma que ele se confundiu achando que ela estava bêbada, né, e, mas ela estava tomada por um sentimento de desejo ao mesmo tempo, mas de tristeza de não ter tido ainda alcançado aquilo que ela estava pedindo. Mas o que a gente vê aqui, ela não parou de orar, sabe? E eu lembro que quando o Senhor me despertou novamente, que o Senhor usou pessoas, deu visões, palavras específicas para trazer ao coração o desejo novamente de gerar. E quando Deus foi mostrando tudo e cumpriu tudo o que Ele falou, eu lembro de orar e pedir perdão a Deus, Senhor. Eu desisti por um momento. Desisti, eu não falava assim, seja feita a vontade de Deus. Não, eu simplesmente não orava. Não, falava que não queria mais, porque o cansaço tomou conta.
sabe? Eu não sei qual tem sido a tua história, porque aqui nós falamos da história de Ana, eu tenho uma história, você tem uma história específica, mas de tudo que nós podemos ver aqui é que Deus precisa permanecer no centro da nossa vida. Independente de se nós estamos sendo atendidos naquilo que pedimos ou não. Porque Deus conhece o propósito, Deus sabe exatamente aquilo que vai ser bênção para nós. Como eu já compartilhei o testemunho, quem quiser saber mais profundamente está numa playlist de testemunho do canal. Alguns vídeos estão bem antigos até, né? Relevem, mas o teor ali do testemunho vai falar os detalhes. E eu aprendi nesse processo a não deixar de falar com Deus, a não deixar de crer que Ele era o Senhor da minha vida. E aqui, Ana, tanto antes, quanto durante, quanto depois, ela não deixava de declarar quem Deus é. Ela declarava, ela sabia que ela estava falando com a pessoa certa. Ela não foi falar com Eli. Eli, o sacerdote, ele viu ela orando e foi até ela. Ela estava falando com Deus. Ela não ficou lá no marido dela falando. Não, ela estava falando com Deus. Acho que, lógico, a gente não tem o dia a dia de Ana. Mas a gente vê pelas orações dela o quanto ela sabia quem poderia responder. E E eu me lembro de quando eu perdi o primeiro, eu orei, pegando no Senhor, veio cansaço. Aí eu engravidei de novo depois de 13 anos, e aí perdi de novo. E aí a tristeza tentou tomar conta do meu coração. E aí era difícil orar, era difícil. Às vezes eu só ajoelhava e chorava. Mas, mesmo chorando, eu falava: Deus, tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha vida. E quando veio a Micaela, é interessante que quem deu o nome foi o Senhor, que deu em sonho o nome dela para o meu esposo. E Micaela significa quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Ah, queridas, é sobre isto. A gente entender que podemos passar o processo que for, em que situação que for, em que área for, ninguém é como o Senhor. Deus continua sendo aquele que é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos, muito mais. E se nós cremos nisso, veremos nossa vida caminhar, sabe? Caminhar pelo sobrenatural. Coisas que o homem carnal não entende, mas no espírito nós entendemos. Quando a gente ouve a oração, quando a gente lê aqui a oração de Ana, a gente sabe bem ali o que ela está falando, o que ela está sentindo, a gente sabe bem, porque é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus, Deus Todo-Poderoso que nós servimos. E aí, Paulo nos convida a termos ousadia, a estar diante do Senhor, mas essa ousadia é justamente essa: Senhor, eu sei quem tu és, eu sei que tu podes. Tudo pode. Esse Jó fez isso, né? Quando reconheceu ali, quando de fato ficou diante do Senhor ali e conversou com Deus. E fala: eu bem sei que tudo podes. Ah, queridas, quando temos essa ciência, tudo se transforma ao redor. E aí as coisas fluem e Deus faz acontecer. Não importa o que parece impossível, porque para mim por anos eu achei que seria impossível gerar. Impossível. Hoje, quando eu olho para minha filha, não tem um dia que eu não abrace ela e fale: filha, Jesus me deu você. Jesus fez eu gerar você. Sabe? E às vezes até ela mesma vira pra mim: mamãe, Jesus me deu pra você, né? Eu acho tão bonitinho. Só que ver isso, ouvir isso, teve um processo. Processos não se pulam, se vive para alcançar as promessas. Então, creia, querida, que esse processo que você está passando é, tem um objetivo,
Mas não deixe de reconhecer, jamais deixe de reconhecer que o Senhor é Deus sobre a tua vida, que Ele é Senhor sobre os teus caminhos. Sabe, se vier o cansaço, se vier a dúvida, antes que isso te afaste do Senhor, corra para Ele. Corra para Ele, chore. Sei que às vezes a gente não consegue nem falar palavras, mas chore. Derrame suas lágrimas diante do Senhor, porque Ele entende o clamor do teu coração. Amém? Ele é poderoso para fazer o impossível. Vamos orar, querida. Senhor, que todas, um dia experimentem a alegria de receber de ti algo que pediram no seu secreto com tanto fervor e súplica. É o desejo do meu coração, fazer como o Senhor fez comigo. Mas que antes mesmo disso acontecer, essas pessoas experimentem como é se satisfazer pelo único fato de tê-lo em suas vidas. O Deus Todo-Poderoso habitando em nós. Amém. Amém, querida. É o desejo do meu coração. Desejo do meu coração. Que você sinta a plenitude da presença de Deus na tua vida. Plenitude. E daí para frente, tudo que vier, você vai se alegrar. Porque primeiro Jesus vai estar com você. E também porque o Senhor ouviu tua oração. Deus abençoe tua vida. Deus te responda. Desejo que haja respostas do céu para você. Desejo que você alcance em Deus aquilo que você tem pedido. Desejo do meu coração. E eu desejo que você veja a Deus, sinta a Deus, viva com Ele, como o Senhor soberano que Ele é. Obrigada por ter ficado até aqui. Deus abençoe tua vida. Compartilhe este áudio com alguém. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar muitas vidas, muitas mulheres que têm caminhado firmes em direção ao céu. Amanhã nós estamos aqui de volta e eu espero por você. Até lá.